Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária. Trata-se de um fundo misto, a gente tem um portfólio ali que compõe diversos tipos de imóveis, né, tipos até bem diferentes. Vamos analisar um pouco melhor aí seus últimos resultados, falar também da sua sétima emissão de cotas, inclusive o seu calendário está nesse momento, né, em andamento ali, né, a gente tem aí as atividades previstas no processo de emissão. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar inicialmente de alguns indicadores operacionais dos imóveis que compõem o portfólio do fundo. Mais para frente vamos entrar um pouco mais em detalhes nos principais ativos desse portfólio, né? Mas aqui temos uma tabela com todos eles, né? A gente já identifica ali o edifício Araporé, em São Paulo, uma área de 4.500 metros quadrados, com 100% de vacância. Então temos aí uma situação, no ano passado o inquilino deixou o edifício e até então o fundo não conseguiu relocar ele, né, no mercado. E também temos uma informação que, inclusive, ela é relatada no informe trimestral do fundo, né, aquele informe padrão que vai para a bolsa, mas ele não está detalhado no relatório gerencial, portanto, se você for buscar no relatório gerencial do fundo, você não vai encontrar essa informação, mas ele aponta ali uma inadimplência de 100% nos dois imóveis que pertencem à BRF, pertencem não, que estão locados para a BRF, né, na cidade de Bauru e Guarulhos. Eles compõem aí 3,8% da receita total do fundo. Então, é um ponto de atenção, né? Seria importante, principalmente aí, a cada novo relatório gerencial, o fundo trazer as informações, a evolução principalmente aí dessa inadimplência, para o investidor ter as informações bem detalhadas. Vamos falar agora de resultados, então, né? O fundo ele registrou uma receita de 8 milhões e 300 mil no mês de abril, que é o último resultado. Ele tem receitas imobiliárias aí de 7,6, pagamento aí de juros por aquisição do imóvel 727 mil e receita financeira líquida de IR, é o investimento através de outros fundos imobiliários de 1,4 milhões. Despesas de 1,100 milhões. Ele registrou aí um resultado caixa de 0,76 por cota, 0,73 por cota, corrigindo, desculpa, e um resultado distribuído de 0,73. Então aqui temos um gráfico, né, mostrando ali são 78 centavos por cota, mais 0,14 de receita financeira líquida, né, de imposto de renda, que é justamente o fundo imobiliário, e despesas por juros e despesas do fundo. Então temos esse gráfico ali, fica fácil visualizar. Um ponto importante quando a gente olha aqui o histórico é que de fato o fundo ele vinha pagando mensalmente um patamar de valores mais alto. Então ele caiu agora para 0,73, né? Mas se a gente olhar o ano de 2023 especificamente, ali ele pagou mais do que 0,81, 82 em média. Então há uma queda aí importante de rendimento do fundo nesse último mês aí, especificamente. Vamos conhecer um pouco melhor os ativos que compõem o fundo, né? Então, começando aí pelo prédio da Dupont, é investido por meio de um outro fundo imobiliário. Ele fica em Alphaville, na Grande São Paulo, né? Tem uma participação de 99,85%, 19 mil metros quadrados de área locável, né? É um edifício novo, moderno, né? E está alocado aí para uma grande empresa, né? Temos a Coca-Cola FEMSA em Santo André, que é um centro de distribuição logística, então percebam, né, a diferença, né? A gente tem uma laje corporativa mais um galpão logístico. Ele está localizado na Grande São Paulo, com área de terreno de 36,7 e 12,7 de área bruta locável, né? Então, um imóvel 100% ocupado também aí por uma empresa bem estável. E temos o Poeridomos em São Paulo, é um edifício comercial, ele
Funciona uma escola, né, nesse edifício, uma área bruta de 8.000 metros quadrados, contrato atípico também. Então, tem aí a visão do prédio. Então, percebam que os três principais ativos, né, são com características bem diferentes, né, cada um em uma área específica. Então, esse é um ponto bastante interessante do ALZR11. Vamos falar agora de liquidez do fundo, né? Então temos aí esse gráfico é bastante interessante desde 2019 ali, a evolução do número de cotistas que investem no fundo, né? Um crescimento bastante importante e ele está aí com volume diário na casa de 1.200.000. Então é um fundo que tem uma liquidez bastante interessante. Aqui temos o volume médio, né? Ao longo do tempo, né? Tivemos momentos de maior procura, mas ele sempre mantendo aí um patamar de negociação acima de R$ 1 milhão por dia. E aqui temos o rendimento histórico dele, né? A gente observa desde lá de trás, ele conseguiu aí uma diferença bastante relevante em relação ao IFIX. Então, esse é um dado positivo para o fundo também. Vamos partir então para os piores ativos do fundo, né? A gente tem aqui o IPG, né, que é um antigo inquilino, né, um edifício comercial na cidade de São Paulo, 4.500 metros quadrados de área locável. Esse edifício foi entregue o ano passado aí com a rescisão do contrato pela IPG e o fundo segue buscando aí inquilinos, né, para a ocupação desse prédio. Vamos falar também da BRF, né? Tem o imóvel que é um galpão refrigerado em Bauru, com 3,6 mil metros quadrados, e em Guarulhos, né? Um outro galpão refrigerado com 3.459 metros quadrados. Então, são dois imóveis que chamam a atenção o fato dele ter reportado uma inadimplência. Então, merece atenção, os dois estão locados para a mesma empresa, para entender aí o motivo dessa inadimplência em relação ao fundo imobiliário. Aqui nesse gráfico a gente tem uma visão bem interessante do portfólio. Então toda a parte cinza, né, está localizada na região da Grande São Paulo, né? Então temos aí imóveis em São Paulo, Barueri, Santo André, Guarulhos e Santana do Parnaíba. A laranja o estado do Rio de Janeiro e em verde o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, né? Tem dois imóveis basicamente, Bauru, que é esse que a gente acabou de ver, e Espírito Santo Pinhal. Então temos 44% são edifícios comerciais, 23% galpões logísticos, 24% renda urbana, data centers e galpões refrigerados. Então temos aí um perfil bastante diversificado ali de imóveis, né? Grande parte na Grande São Paulo, né? Esse é um ponto interessante, é a principal região do país, né? Em termos de econômicos, né? Temos aqui aluguéis por empreendimento. Então, 18% na Dupont Alphaville, 12% na Fenza e Pueridomos 10%. Esses são os três principais imóveis, né? Eles vão responder aí por 40% da receita. Então, uma visão rápida ali de como compõe a receita, né? São grandes empresas de maneira geral, né? Então, esse risco, né, é menor nesse fundo. Até a diversificação ajuda bastante. Temos aí o setor de alimentos e bebidas, especialidades químicas e medicina diagnóstica, né? São os principais setores dos inquilinos. Agora vamos falar de um ponto bastante importante aqui em relação a esse fundo, né? Que é a questão da sua dívida. Então ele tem um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão, obrigações por aquisição que somam aí mais de 290 milhões e uma relação aí de aproximadamente 29%, né, do valor do patrimônio, ele é dívida, né, obrigações que o fundo tem pela frente. Comparando com a receita anual, né, de 108,8 milhões de reais, os juros a pagar de 14 milhões no ano e amortização prevista de 16 milhões. Então, com isso tudo, 28% do valor da receita desse fundo ele vai ter que direcionar para o pagamento aí das suas obrigações. Aqui temos um detalhe, né, desses
CRIs, né, e parcelas futuras de aquisição de imóveis, né? Então temos aí, ó, IPCA mais 5,23, IPCA mais 5,5, né? Então esses são as taxas aí que foram emitidas as dívidas do fundo imobiliário. Até são taxas, né, num patamar mais razoável, né? E aqui comentando também, né, foi feita está em processo, na verdade, né, a 7ª emissão de cotas do fundo, a expectativa é de arrecadação de quase 400 milhões de reais para fazer investimentos aí em imóveis, né? Então, o fundo ele está, inclusive a gente vai ver mais adiante ali a posição dele, né? Ele está com uma quantidade de valor em caixa nesse momento até razoável, né? E com mais essa capitalização ali, ele tende aí a ter uma capacidade de investimento e pagamento de parte dessa dívida bastante importante. Aqui temos a evolução do gráfico da cota nos últimos anos, então a gente vê ali uma certa estabilidade nos valores dessa cota, né? Não tem grandes valorizações ou desvalorizações nos últimos 2 anos, pelo menos. E aqui temos o rendimento mensal médio de 80 centavos. Atenção que no último mês ele conseguiu pagar só 73 centavos, né? Então a gente percebe que ele está pagando abaixo da sua média recente. Nessa tabela a gente consegue comparar então o ALZR11 com outros fundos que têm uma característica híbrida ou característica de imóveis de uma parte do portfólio do ALZR11, né? Em termos de dividend yield, ele tem um patamar aí mediano, né, em relação a outros fundos, né? A gente percebe ali 8,8, não chega a ser ruim, mas também não é excelente. A sua relação preço-valor patrimonial 1,03, né? Ele está ligeiramente valorizado em relação ao patrimônio nesse momento. Houve um crescimento de 5% no dividend yield nos últimos anos. Perdeu para o KNRI 11, né? Que é um grande outro fundo híbrido, né? Esse daqui é Lages com imóveis logísticos, né? A liquidez é razoável, né? Não é das maiores, mas é um patamar que dá uma tranquilidade para o investidor. 146 mil cotistas, como eu comentei antes, 19,5% em caixa, né? Ele está com uma posição de caixa bastante relevante. E o patrimônio de 1 bilhão e a taxa anual de 0,95 é uma taxa mediana, né? Inclusive, vale comentar, né, ele tem aí o processo de aquisição recentemente ali daquele imóvel de data center, né? Então, por esse motivo, ele tem uma posição em caixa aí bastante importante. Com a nova captação, ele deve aumentar aí sua posição também, né? O histórico de investimentos, quem investiu há 1 ou 2 anos teve uma pequena queda de valor de cota, mas com os dividendos recebidos, o ganho chegou a ficar acima da inflação, né? Um pouco acima quem investiu 1 ano, e quem investiu há 2 anos, aí um rendimento bem acima da inflação, né? E vamos finalmente trazer os pontos positivos e negativos para investimentos nesse fundo, né? Ele tem uma boa diversificação de imóveis, boa liquidez e o resultado acima do IFIX. Ele é um fundo que está em expansão, né? Inclusive aí com a 7ª emissão em andamento. Diversificação dos tipos de imóveis e dos inquilinos, né? Então, ele é um fundo que tem características bem diferentes em cada imóvel, né? Isso daí ajuda olhando como sob a ótica da diversificação, né? E a mesmo com a sua desvalorização da cota, que não foi tão grande, né? O fundo ainda conseguiu superar a inflação para quem investiu recentemente. Do lado negativo, tem uma queda do resultado do fundo em relação a 2023, então o investidor tem que entender aí principalmente o motivo dessa queda, né? Se está só vinculado a essa questão da inadimplência ou tem algo mais. Os imóveis da BRF, né, com essa inadimplência no informe trimestral, mas sem uma referência direta a eles no relatório gerencial, então mereceria aí pela transparência da informação, né, o fundo trazer detalhes, né, sobre esse processo para o investidor ficar mais tranquilo. Uma dívida que equivale a 29%, né, do patrimônio líquido e um dividend yield intermediário na comparação com outros fundos e um valor ligeiramente acima do seu patrimônio líquido,
quando temos outros ali que estão pagando aí até um pouco abaixo, né, ou o preço está um pouco abaixo, ou empatando aí com o patrimônio líquido, né? Tá certo? São fundos de tijolos, né? Mas o patrimônio, apesar de ser uma referência fraca, não deixa de ser uma referência para o investidor também. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.